E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A aula de hoje vai ser aula de geografia, tá? Já separem aí o livro de geografia. E vocês já podem pegar o livro de geografia e abrir ele na página número 76, tá? A gente vai começar o conteúdo daí. Mas antes da gente continuar o conteúdo aí, na página 76, eu vou explicar sobre o que a gente vai estar vendo, certo? Olha só. Nas aulas em sala de aula, a gente aprendeu como que é feito a divisão dos territórios, certo? Eu aprendi que o Brasil tem toda uma área que é delimitada ao Brasil, né? Que depois que os portugueses chegaram, que eles começaram a colonizar o Brasil, eles foram delimitando aquela área e o mapa do Brasil ficou naquele formato, certo? Então todo mundo já viu ali o mapa do Brasil, qual que é o formato dele. Deixa eu pegar um mapa aqui. Ah, tá, olha só, vamos pegar aqui o mapa feito pelo IBGE, que a gente viu na sala de aula, tá? Então aqui a gente tem o mapa do Brasil, né, que ele pegou todo esse formato. E aqui a gente já tem uma divisão, porque o que pertence ao Brasil é só até onde a gente está colorido aqui, é onde a gente tem essa linha, tá? Aqui, aonde está a cinza, pertence a outros países, então não é Brasil. Então, beleza, essa aqui é a região do Brasil. Só que dentro da região do Brasil, a gente também se divide. Tá? A gente não tem todos os estados, né? A gente não tem o estado de Goiás, o estado de Minas, o estado de São Paulo, né? Então, olha só, dentro do mapa, para a gente se organizar economicamente, geologicamente, né? E administralmente, a gente precisou dividir as regiões, né? Então a gente dividiu nas chamadas UFs. O que é UF? UF é o nosso estado. Por exemplo, eu moro na UF de Goiás, né? Que é o estado de Goiás, que está aqui no meio, na região centro-oeste, né? Então a gente dividiu, tá? Todo o mapa pelos estados. E a gente dividiu assim os estados, o mapa está dividido, mas vamos colocar de qualquer jeito. Não, né? Cada mapa, cada estado tem as suas regiões. E cada regiões tem as suas características, certo? Por isso que no mapa a gente tem cores diferentes, tá? Pra gente mostrar as nossas regiões. A região que está em vermelho é uma região, alaranjada é outra, essa que está em marrom é outra, essa que está em lilás é uma e amarela é outra. Veja só, a região norte é a região que está mais acima do mapa, né? É a região verde. Tá? Por que eles colocou toda essa região aí junto, professor? Porque ela tem características iguais, ela é próxima, né? Ela tá lá no topo do mapa e elas geralmente são áreas mais florestais, tá? Então tudo que tá aqui é a nossa região norte. E a gente vai vindo aqui mais um pouquinho pro lado do mapa, a gente chega nessa região laranjada aqui, que é a região do nordeste, tá? Que pega ali a Bahia, pega lá o Piauí, tá? O Ceará. Tá? E aí ele dividiu essa aqui. Por que estão juntas? Porque são regiões mais áridas, mais secas, tá? Então, ele ficou todo junto aqui, né? Opa, essa região tem essas características comuns, são regiões próximas, então vamos classificar tudo isso aqui como uma região só, que é a nossa região do Nordeste. E aí a gente vem para a nossa região, a região aqui de Goiânia, do estado de Goiás, que é a região centro-oeste, tá? Que são o quê? Serão geralmente planaltos, né? Onde a agricultura é um esquema econômico muito forte. Então é tudo isso aqui, né? Goiás, Cuiabá, tá? Todas essas em marrom, beleza? Mas uma região que foi dividida. Aí aqui no cantinho do mapa também, abaixo do Nordeste, a gente tem essa região em lilás, que é a região sudoeste. Tá? Então ela já tem uma cor diferente das outras que está aqui em cima, para mostrar que ela tem características diferentes, ela está localizada em uma região diferente, né? Por isso que a gente faz o uso do mapa. E aqui em amarelo a gente vai ter a região sul, que geralmente no Brasil é considerada a região mais fria, são os lugares mais frios, então eles ficaram todos juntinhos aqui, porque eles têm características semelhantes, certo? Então tá bom, ó, a gente já aprendeu em sala de aula, vocês já viram que a gente divide tudo pelos estados, e dentro dos estados a gente divide as cidades, e no mapa do Brasil eu consigo classificar as regiões, tá? Nós, do estado de Goiás, estamos aqui, na região centro-oeste, tá? Então olha só, beleza, a gente já sabe que o mapa é dividido por regiões e como que tudo isso foi feito, tá? Que não é simplesmente um estudo feito do dia para a noite, vamos dividir assim, não. Existe todo um método para eles estar fazendo aquilo ali. Tranquilo, beleza? E olha só, hoje a gente vai ver sobre o quê? Hoje a gente vai estudar sobre os relevos brasileiros.
Ah, professor, para que você não explicou sobre as regiões ou sobre os relevos brasileiros? Porque muito dessa divisão que é feita aqui no mapa leva em consideração os nossos relevos. O que é o relevo, professor? Relevo, vamos dizer assim, que é a paisagem daquele lugar. Como que ele é formado? Por exemplo, se eu venho aqui no estado de Goiás, a gente tem o cerrado, né? O cerrado geralmente é o quê? É um tipo de floresta mais seca, mais árida, né? Com plantas mais resistentes. Agora, se eu for lá para o norte, a gente já vai ter uma floresta, né? A floresta tropical, que é o quê? É um lugar mais verde, mais denso, né? Onde a gente tem muitas espécies de animais. Aqui, no estado de Goiás, a gente tem muitos animais? Tem, a gente não tem os animais característicos. Mas aqui no norte, onde a região de floresta é mais predominante, eles têm muito mais espécies, né? Então, é isso, tá? Cada região, ela tem a sua característica, tá? Por exemplo, se eu descer mais para o sul, vai começar a ficar mais frio e a gente vai ter mais serras, né? Vai ter mais montanhas. Então, olha só, montanhas. Montanhas é um tipo de relevo, né? Eu vou ter ali várias montanhas no mapa, o que vai estar identificando que tipo de terreno é aquele. Tá? Então, eu tenho várias montanhas. Se eu vir aqui para o estado de do Goiás, a gente vai ter um chão mais reto, né? Reto assim, ele vai ter suas ondulações, o que é conhecido como planalto, tá? A gente tem ali uma serrinha ou outra, mas nem se compara com a região sul do Brasil, tá? Então a gente vai aprender todos esses tipos de relevos que a gente tem no nosso mapa brasileiro, tá? No Brasil, especificamente, a gente tem 3 tipos de relevo, tá? A gente tem... Deixa eu pegar aqui a página do livro para vocês certinho. A gente tem o planalto, que é uma das características do nosso estado aqui de Goiás. Ele é um tipo de relevo. Ah, mas tem só em Goiás? Não, ele tem mais outros lugares, tá? Manaus, tá? Parte do Mato Grosso ali. Aliás, parte não, grande parte do Mato Grosso, né? A gente tem planícies. Nossa, mas planaltos e planícies parece que é a mesma coisa, professor. São bem parecidos. Tá? São bem parecidas. A gente vai aprender qual que é a diferença que existe entre planalto e planície. E o último tipo de relevo que a gente tem no nosso mapa é a depressão. O que é a depressão? Depressão, você está falando da doença? Não, não estou falando da doença, é depressão. Depressão ela tem um significado daquilo que, tipo assim, foi corroído, né? Que abriu, que está caindo, está indo para baixo, né? Então, o que significa que é um terreno em depressão? É um terreno mais baixo. É um terreno que já teve tanta erosão que ele ficou baixo, que ele virou um buraco gigantesco, tá? Ou ele virou um buraco gigantesco, ou ele tem vários buracos lá nele, tá? Então, isso é a depressão, tá certo? Então, olha só, a gente aprendeu que o mapa é dividido, certo? Para as regiões, eu tenho a minha região norte, sul, centro-oeste, sudeste, nordeste, certo? E cada região dessa, agora a gente vai aprender que tem o seu tipo de relevo, que são os relevos brasileiros, que são o quê? São 3 relevos, tá? Planalto, planície e depressão, certo? Então, o professor vai mudar aqui o foco da câmera, a gente vai passar para ver a página do livro e a gente já conversa sobre cada um deles, tá? Pessoal, o livro já vai apresentar para mim, direto no título, o tema que a gente vai estudar, certo? Formas do relevo brasileiro. Prontinho, então eu já sei que aqui eu vou estudar sobre os relevos brasileiros, né? E o texto já vai explicar certinho tudo que eu vou ver. Toda vez que eu estiver estudando, que eu estiver procurando algo para estudar, eu tenho que me basear a minha procura pelo título, certo? Se eu estiver procurando um livro para me ler, eu sempre não quero saber o título dele para saber sobre o que trata o livro. Do mesmo jeito é no nosso livro, tá? Então tá lá, ó, Forma dos Relevos Brasileiros. Lembrando que é no livro de Geografia, tá? Olha só, o livro de Geografia, aquele verdinho, não é o livro de atividades. E vocês vão lá para a página 76, tá? A gente vai iniciar os estudos na página 76. Tá? Então vamos lá começar a leitura. Façam a leitura aí no livro de vocês também, tá? Não fiquem só na leitura do professor aqui. Eu quero que vocês leiam, não é para ficar sem ler, certo? Então vamos lá, ó. Conforme você estudou, as paisagens são formadas por elementos naturais e culturais. Um dos elementos naturais presentes nas paisagens é o relevo, ou seja, o modelamento terrestre, que são contornos e formas das superfícies do planeta. Opa, então olha só, a gente já tinha aprendido que a paisagem tem o seu jeito, né? Por exemplo, a paisagem aqui de Goiás é o cerrado, né? É uma floresta mais seca, né? A gente tem muitos rios, alguns lagos, né? Dentro da cidade de Goiânia, predomina muito prédio,
não é mesmo? Né? Aqueles corredores de asfalto, aquelas ruas gigantescas. Se a gente for lá para o centro de Goiânia, a gente vai ter muita estátua. Uma cultura que interfere bastante na nossa paisagem é o sertanejo, né? O pessoal aqui de Goiás gosta muito desse tipo de coisa, da roça, da fazenda. Então, é algo que interfere bastante na nossa paisagem, certo? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro a paisagem já é diferente. Lá eles têm mar, lá eles têm algumas montanhas, né? Lá tem muita neblina. Então, você chega lá, a paisagem é totalmente diferente aqui da nossa. Aí você pensa assim, então o relevo interfere nisso, professor? Interfere. Porque olha só, lá no Rio de Janeiro, a gente tem um mar, né? E tem algumas montanhazinhas, tá? Lá é considerado uma planície, apesar das montanhas. Então, tipo assim, lá é um terreno bem retinho mesmo, tá? Porque tem muito acúmulo de sedimento com o passar dos anos, tá? Aqui em Goiás já é o planalto. Então, é reto, planalto, plano. Só que é aquele plano que a gente tem muitas erosões, sabe? Então, é um terreno ondulado, certo? Então, isso daí já formam características de paisagens diferentes, né? Lá é um lugar mais reto, com algumas montanhas, uma ou outra, né? O Pão de Açúcar, por exemplo, que é bastante conhecido lá. E aqui a gente já tem as nossas serras. Aqui tem muito o quê? Aqui tem muita cachoeira, né? Que é uma das características do Planalto brasileiro. Tá bom? Então, isso já interfere na nossa paisagem. Se eu for lá no Rio de Janeiro e tirar uma foto da paisagem, eu vou ter uma foto com características daquele relevo. Vou ter mar, vai ter areia da praia, né? Vai ser um terreno mais retinho. Se eu vim aqui no estado de Goiás e tirar uma foto do meu Planalto, eu já vou ter aquele terreno descampado, né? Mais retinho também, com pequenas ondulações, tá? Com uma mata um pouco mais seca. Então, vai ser um cenário mais amarelado, né? Diferente do Rio de Janeiro, tá? Então, olha só, cada lugar tem a sua característica, então ele vai ter a sua paisagem e o seu tipo de relevo, que um interfere no outro, tá? Vamos lá para o próximo parágrafo. As águas cobrem partes mais baixas da Terra, formando os oceanos e os lagos. As partes mais altas, aquelas que não estão cobertas pelas águas, são continentes e as ilhas. Opa, então olha só, quer dizer que onde tem mar no planeta Terra é terreno mais baixo, né? É uma das partes mais baixas do nosso globo. Então existe parte mais baixa do que o mar que cobre lá a Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro? Existe, pode existir, né? Mas o que vai ser característico desses lugares? Vão ser lugares que tem água, né? Que vai ter o oceano, tá? Por isso que toda vez que a gente vai falar sobre altitude, a gente fala em relação ao nível do mar. O mar está em tal nível, então tal lugar está tantos metros mais alto que o mar, tá? Onde está o mar é como se fosse a base, certo? Para a gente calcular a altura. Agora vamos lá. O esquema a seguir representa essa... Tá focando na câmera? Tá. O esquema a seguir representa essa realidade e o significado de sua altitude. E o significado da palavra altitude, né? Como você pode observar, para conhecer a altitude de um local, utilizamos como referência o nível do mar. Opa, então olha só. O que eu falei? Lá em cima ele já não explicou, deixa eu tentar dar um zoom aqui, que eu não estou conseguindo. Isso, agora foi. Lá na página, lá em cima, ele não me explicou que a gente sempre vai usar o mar como referência. Então, olha só, o mar vai ser o nível mais baixo. Então, ele vai contar que é o nível do mar, que é o nível mais baixo, o nível do mar. Então, eu vou pegar e contar essa altura sempre a partir do nível do mar, tá? A partir do mar para cima tem quantos metros? Vamos supor, a montanha tem lá 5.000 metros, tem a montanha. Opa, que montanha alta, né? Então, olha só, eu contei a partir de 11. Eu peguei lá no nível do mar, como a minha base 0, e fui calculando a minha altura, né? E olha só, o tanto que é legal, tanto que os nossos relevos, eles mudam. Olha só, aqui a gente já vai ter uma parte, que vamos dizer aqui que é a montanha, que ele tá bem alto, né? Ela é rochosa, feita por pedras. Então, isso aqui é um tipo de relevo brasileiro. E a gente já vem descendo, aí tem mais florestas, tem um terreno que é mais terra, né? E olha só, aqui ele já tem uma altitude. Então, olha só, eu calculei a altitude daqui a partir do nível do mar. E eu calculei a altura da montanha também a partir do nível do mar. Então, eu sempre vou usar o mar como referência, né? E aí, a gente vai descendo, né? Tem aqui as erosões, que são aqueles que são mais característicos por ter sua modificação feita, né, pela terra. E aí, a gente chega nas planícies, né? Que são onde os sedimentos se acumularam mais e ele acaba ficando mais plano e a gente chega no mar. E olha só. Isso daqui aconteceu por causa do ser humano? Sim, a gente interfere muito na paisagem,
Mas os relevos, eles são grande parte, quase 100% dela, em toda a parte, feita por ações internas do planeta, tá? Então, o que causou erosão? Teve um terremoto, houve a Pangeia, né, que eu já expliquei para vocês, a separação dos continentes, e acabou interferindo no formato daquele local. Então, tipo assim, foram coisas que aconteceram através do meio ambiente, certo? E aí foram se formando aquele tipo de relevo, tá certo? Aquele lugar lá tem várias erosões, né? Tem várias crateras feitas no chão, tem muito buraco. O que aconteceu? Provavelmente um terremoto, ou então os sedimentos que tinham ali não eram sedimentos muito firmes, eles acabaram desabando, né? Então, isso tem interferência do ser humano em algumas partes? Sim, mas não em todas. Aí você fala, nossa, professor, mas é que a gente construiu cidades, tá? Mas a gente mexeu aí na nossa paisagem. A gente construiu a cidade em cima do relevo que já tinha ali naquele local. Nossa, mas o lugar era cheio de montanha, de morro, e eles tirou... Não tirou totalmente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu estou usando muito como exemplo aqui. O pessoal, quando eles construíram lá nas montanhas, nas serras, onde a gente tem hoje as favelas, eles construíram no morro, literalmente. Tanto é que as casinhas são bem inclinadas, lá a engenharia tem um jeito de ser feita, e ali eles colocaram. Então, eles usaram o relevo que tinha naquele local, que a natureza disponibilizou naquele local, certo? Agora vamos para o texto abaixo. Se eu conseguir tirar o zoom, que eu acabei de conseguir. Tá, vamos lá, olha só. Muda o foco da câmera, tá. Assim o modelo da superfície terrestre tem diferentes formatos e altitudes. O conjunto desses contornos chama-se relevo. Então, olha só. Todo aquele terreno lá, ele se chama relevo, tá? Se chama relevo. E pode apresentar várias formas. Espera aí que a câmera está tampando aqui, tá? E pode apresentar várias formas. Os planaltos, as planícies e as depressões são as principais delas. Então a gente tem além? Tem. Mas, tipo assim, são muito poucas. Aqui, o que a gente tem predominante no Brasil são planalto, planícies e depressões. Tá? Isso é o que predomina no nosso relevo brasileiro. No tal país pode ter um diferente, professor? Pode. Eles não estão em regiões diferentes, cada região tem a sua característica, então ele pode ter um tipo de relevo diferente do nosso, sim. Tá? E olha só, vamos começar aí no planalto, tá? Olha só. Planaltos são terrenos, em geral, ondulados. Olha só, eu não falei que aqui a gente é o planalto e a gente não tem... O terreno ele não é 100% retinho, né? Ele não tem ondulações, então é isso que acontece. E quando eu falo ondulações, que a gente está falando de um terreno muito grande, tá? Então, ondulações que eu falo não é simplesmente um morrinho que a gente passa o pé, não, tá? Pode ser uma cratera maior, certo? Então, vamos lá. Planaltos são terrenos, em geral, ondulados, que normalmente situam-se em altitudes acima de 300 metros e apresentam bordas irregulares. As ondulações desses terrenos podem ser suaves ou mais íngremes, bem como constitui-se de áreas planas. Às vezes também são chamados de chapadões, né? Então, olha só, chapadões. O que quer dizer com chapadões? Que é chapado, né? Que é reto. Ele tem lá suas ondulações, que o texto já determinou aqui pra gente, e elas variam de tamanho, como eu acabei de dizer, mas geralmente são assim, como tá mostrando a imagem, tá vendo? Ele tirou a foto na paisagem. Aqui no estado de Goiás a gente tem muita paisagem assim, né, com alguns morros assim lá no fundo, que não é a predominância, mas olha só, se eu for contar daqui até chegar lá na montanha, a montanha tá distante, olha só, o campo que eu tenho reto, né? Eu vejo lá longe, porque ele é retinho. Atrás das montanhas eu não consigo ver mais, mas olha só aqui, é tudo reto, né? Eu consigo ver, né? Tem ali a sua vegetação, e ele é assim. Por exemplo, pode chegar aqui, ter um morrinho aqui, e aí desce um pouquinho e sobe pra cá? Pode, são as ondulações, certo? Até essas montanhas aqui são consideradas as nossas ondulações, tá bom? Porque a gente sempre tem que pensar na escala que a gente tá vendo. Eu tô falando de um terreno inteiro, do estado centro-oeste inteiro, por exemplo. Ele vai ser 100% reto quando eu falo que é planalto? Planalto quer dizer que ele é reto. Não, ele não é uma chapa reta. Ele é reto e ele é considerado chapadões, porque ele vai referir sim à chapa, mas eu estou falando de um terreno feito pela natureza, certo? Então a natureza ela não faz a coisa retinha, tá? No nosso terreno. Ela é o mais reto, né? Ele é plano e ela tem as suas ondulações.
Esse tipo de terreno é bom para quê? Engenheiro adora esse tipo de terreno, tá? Então, geralmente, os engenheiros que vão fazer parques, clubes, hotéis aqui no estado de Goiás, eles gostam bastante, por quê? Porque o terreno ajuda, certo? O terreno é reto, tá bom? São pequenas ondulações, tá? Por que ele tem pequenas ondulações, professor? Porque o acúmulo de sedimento, o que é o acúmulo de sedimento? Com o passar dos anos, a gente vai tendo ali naquele terreno acrescentando pedra, acrescentando terra, areia. Então, isso vai mudando a nossa forma. Só que aqui, não. O acúmulo é bem menor, tá? Então, tipo assim, tem esse acúmulo de sedimentos, mas não é tão grande, por exemplo, como a planície, tá? Então, isso acaba formando essas pequenas erosões que a gente tem aqui no nosso terreno, certo? Então, olha só. Vamos lá para a página 77. Na página 77, a gente já vai ver as planícies, tá? As planícies são terrenos planos. Planícies, né? Plano. São terrenos planos localizados nas partes mais baixas do relevo, que se formam em razão ao acúmulo de sedimentos. Olha só, lá no Planalto a gente já não tinha tanto acúmulo de sedimento. Agora, aqui na planície, a gente já tem mais acúmulo de sedimento, tá? Olha só, acúmulos de sedimento transportados pelas águas do mar, dos rios e dos lagos. Olha só, ele já não falou para mim que ele é um dos terrenos localizados nas partes mais baixas? Então, automaticamente, se ele é localizado nas partes mais baixas, eu vou ter o quê? Eu vou ter o mar, né? O nível do mar, né, é o nível mais baixo do planeta. Com mais alto eu vou subindo, mais alto vai ficando o nosso nível atmosférico, certo? Então, olha só, as planícies, como aqui ela está muito perto do mar, a água traz muitos sedimentos, né? O mar, ele não fica trazendo aqui, ó, isso aqui são tudo ondas que ele fica batendo na margem. Teve num passado, não muito distante, falando cientificamente, que onde está esses prédios aqui, onde está essas montanhas, onde está tudo, era tudo água. Então, a água trouxe muita coisa para cá, trouxe muito sedimento. O que isso acabou fazendo? Acabou como se fosse funcionando como uma lixa, tá? Então, ele foi deixando aquele terreno reto, a água foi passando ali e foi deixando retinho, retinho, retinho. Aí, quando eu falo retinho, vocês pensam, nossa, então chegar lá e eu colocar uma bola no chão, a bola vai ficar paradinha. Não, é reto, mas não 100%, certo? Então, olha só, a gente está falando de um terreno, então ele vai ter seu morrinho ou outro, não tanto quanto o Planalto. A gente fala que o Planalto é diferente da planície por causa dos nossos relevos e as nossas ondulações, porque a gente tem bem mais do que a planície. A planície é bem mais reta do que o nosso terreno, certo? Então, olha só, o Planalto é caracterizado por isso, que é um terreno plano, mas tem lá suas erosões e suas ondulações. Já a planície, por causa do seu acúmulo de sedimentos, ela é bem retinha, tá? Então, olha só, a diferença entre os dois é essa. No Planalto, o terreno é plano, sim. Como na planície, sim, os dois são planos. Só que no Planalto, ele tem uma ondulação maior, certo? A planície é mais reta. Tá, e agora vamos passar para depressão. O que significa depressão? Não quer dizer cair. Se eu pegar uma bolinha, colocar em cima do morro e soltar ela, ela vai sair rolando lá para baixo. Ela rolou pela depressão, certo? Então, olha só, depressão. A depressão são terrenos com suave inclinação, localizados em um nível mais baixo que os terrenos em sua volta no Brasil. Nossa, velho. Faz o corte um pouco antes disso aqui. Tá, então vamos lá aprender o que é depressão. Depressão. As depressões são terrenos com suave inclinação, localizado em um nível mais baixo que os terrenos à sua volta. No Brasil, costumam se situar entre 100 a 500 metros de altitude. Olha só, 100 a 500 metros do nível do mar, tá? Então, a altitude a gente vai contar a partir do mar, não se esqueçam. Foram formadas por processos de erosão, ou seja, pelo desgaste do relevo. Olha só, o relevo já é bem diferente do Planalto e da planície, né? O Planalto e a planície são terrenos mais retos. O Planalto com suas ondulações e a planície com seus acúmulos de sedimentos, ela é mais retinha. E olha só, a informação que ele me dá bem legal aqui, ó. São terrenos com suave inclinação localizados em um nível mais baixo. Então, o que é? São basicamente, que ele está me falando aqui, buracos, certo? Por exemplo, eu tenho lá na cidade, vou pegar uma folha aqui para a gente fazer um desenho. Aqui está o desenho. O que é o relevo de depressão? Tem lá o terreno, né? Ele vem mais alto aqui, de repente ele desce.
desce e vem pra cá, ele faz os morrinhos aqui, ali, assim, e sobe de novo. E aí, por exemplo, tem uma cidade, ou até mesmo uma floresta, seja o que for, aqui no centro, né? Vou fazer aqui a rosinha dos ventos, né? E ela tá bem aqui, certo? Então, olha só, eu não tenho todo um buraco que ele formou aqui, um buraco, entre aspas, né? Uma depressão, olha só a depressão, veio mais alto, desceu, formou aqui. Ele pode descer mais, professor? Se, por exemplo, vir aqui descer mais, pode. Todo lugar tem a sua característica, né? Ele não é 100% igual. Mesmo na depressão, eu posso ter uma depressão diferente da outra, tá? Então, o que é a depressão? São esses terrenos mais baixos, tá? Geralmente envoltos por morros, certo? Minas Gerais tem bastante essa característica, tá? Então, é isso, tá? Nós temos lá os nossos 3 tipos de formas de relevos brasileiros, que são o planalto, né? Planos são terrenos, em geral, ondulados, que normalmente se situam a altitudes acima de 300 metros e apresentam bordas irregulares. As ondulações desses terrenos podem ser suaves ou mais íngremes, bem como constituem-se as áreas mais planas. Então, olha só, planalto, ele é plano, o nome já fala, mas ele tem ali os seus terrenos, que em geral são ondulados e que normalmente situam-se acima de 300 metros, certo? E ele apresenta bordas irregulares. Tá bom? Então, olha só, ele é reto, ele é plano, só que ele tem as suas ondulações, certo? Agora a gente já vai para a planície. A planície é o quê? É um terreno plano, certo? Só, olha só, as planícies são terrenos planos, localizados nas partes mais baixas. Olha só, o planalto é localizado acima de 300 metros acima. Já a planície, ela está em terreno mais baixo, ela está lá no nível do mar, em terrenos mais baixos do relevo, que se formam em razão do acúmulo recente de sedimentos transportados pelas águas do mar. Aí, recente, eu falei que há muitos anos atrás estava tudo debaixo de água, aí debaixo d'água. E aí o livro falou que é recente. Cientificamente falando, é recente, mesmo que tenha sido antes de milhões de anos, mas a gente está falando no tempo científico, naquilo que a gente estuda, tá? No calendário científico, não quer dizer que foi muito tempo, então a gente considera sim que não é muito tempo, tá? E a gente tem a depressão. O que é a depressão? Olha só, com suave inclinação, localizados em um nível mais baixo. Então, olha só, ele vai ter ali a sua montanhazinha, né? Vai descer e olha só, o terreno maior não está tudo aqui embaixo? Lá na outra ponta não tem mais montanhas? Então, olha só, o terreno mais baixo está todo aqui. Então, todo esse terreno aqui é basicamente um buraco, como eu disse, entre aspas, tá? É uma erosão gigantesca, tá? É a depressão. Certinho? Agora a gente vai lá para a página 78. Olha só, nas aulas anteriores eu não aprendi a observar o mapa, né? Para mim ver ali a rosa dos ventos, que eu ensinei vocês a desenhar, que ela vai nos ajudar a nos localizar, né? Norte, leste, sul, oeste, tá? A gente consegue ver toda pela rosa do vento. E aqui eu tenho o mapa do Brasil. O que esse mapa do Brasil está me dizendo? Cada corzinha dessa aqui, ó, ele vai representar o tipo de relevo que eu tenho. Então, olha só, a parte que está em marrom é o planalto, certo? Planalto. Então, olha só, tudo isso que está verde aqui, ó, quer dizer, verde não, né? Marrom, tudo que está em marrom aqui quer dizer que o que pertence a ele é o planalto. O tipo de paisagem que a gente tem aqui é o planalto, tá? O que é o planalto? Aquele terreno mais plano. Desculpem a pausa na gravação, porque estava passando um carro de som aqui, tá? Mas o que é? A gente já viu, olha só. Planalto. Toda essa parte marrom é constituída pelo planalto. Então, olha só. No estado de Goiás, a gente tem a nossa maior parte constituída pelo planalto, né? Aqui no Campo Grande também, a maior parte deles é planalto. Olha só, tá em regiões diferentes. Mas olha só, o relevo eu não falei que é um processo natural. Então, tipo assim, o ser humano não tem controle. Então, aqui pra cima a gente também tem planalto, tá? Mas ele é mais, como eu vou dizer, mais comum na parte de baixo do mapa, né? Do centro-oeste para baixo, tá? Mas a gente tem, olha só, aqui em cima eu também tenho planalto, tá? E olha só, e amarelo é o que tipo de terreno? É a depressão. Opa, então são aquelas grandes erosões envoltas pelas montanhas e pelos morros, né? Olha só, grande parte do nosso terreno, a maior parte é constituída pela depressão,
certo? Então o Brasil tem um terreno muito irregular, né? Muito irregular mesmo. Tem ali grande parte que tem os planaltos e planícies, mas a maior parte está em amarelo, que é a depressão, certo? Então olha só, quanto que a gente tem de depressão no nosso mapa? Olha só, vem até aqui embaixo, até no sul, tá bom? E aí essa parte verde sobrou para planície. E olha só, eu não sei que a planície, ela é caracterizada por ela ficar próxima do mar, próximo do nível do mar, para ela ficar mais baixa. Então, grande parte do nosso litoral, tá vendo? Olha só, aqui embaixo também, na outra lateral. Tem aqui no centro? Tem, mas geralmente isso aqui é bem banhado por rios. Aqui a gente tem que rio? A gente tem o rio Amazonas, né? Então tem grande interferência da água aqui. Eu não falei que é a água que funciona como essa lixa que vai deixando o terreno mais liso, né? Que ela vai batendo e vai voltando, vai deixando ali o sedimento, vai deixando areia, vai deixando terra e ali vai ficando mais retinho, certo? Então olha só, o marronzinho é o planalto, né? Que a gente está caracterizado aqui pelo marrom. Toda essa parte marrom do mapa quer dizer que são locais que tem o relevo planalto, certo? O amarelo são as depressões, que é a maior parte do nosso mapa. Então, toda a parte do mapa que está em amarelo é porque tem o tipo de relevo que é o planalto, certo, Laís? Planalto não, perdão, a depressão, tá? E aí, em verde, que é no litoral, nas partes mais baixas, né? E aqui onde a gente tem o rio Amazonas, que tem toda essa interferência da água, a gente tem as planícies, certo? Então, olha só, para mim ler o mapa, é só fazer isso. Por exemplo, se eu pegar esse mapa e colocar lá na prova e perguntar assim, ó, qual é o tipo de relevo característico de Rio Branco, aqui na pontinha do mapa. Você vai lá no mapa, vai olhar o quadradinho amarelo, opa, depressão. Aí você vai responder lá para mim. O tipo de relevo característico de Rio Branco é a depressão. Beleza, respondeu. Por isso que a gente tem que aprender a ler o mapa, né? Eu não ensinei a vocês a ler o mapa para a gente ver onde fica Goiás, onde fica São Paulo, onde ficam os estados, tá? Aqui a gente também vai aprender a ler o mapa, só que eu vou aprender a ler o mapa para me ver quais são os tipos de relevos que a gente tem em cada lugar, certo? Olha só, vamos lá para o texto. Observe o mapa a seguir, note como se dá a distribuição dessas diferentes formas de relevo pelo terreno brasileiro. Beleza, a gente já viu como é que fica a distribuição, né, do nosso relevo no nosso mapa, tá? Vou encaixar o texto aqui na câmera, tá? Por meio do mapa, podemos perceber que grande parte do território brasileiro é constituído por planaltos. Opa, então a gente tem grande parte por planaltos, né? A gente não viu que tem uma parte grandezinha, só feita por planaltos, que é a parte marrom? É pequena? Não é. É grande, certo? Os quais são representados pela cor... pela cor marrom. Outra grande porção do país é constituída por depressões. Olha só, a gente não tem grande parte em amarelo, o amarelo não representa as depressões. Então é isso aí, tá? Grande parte é feita por depressões, tá? Que são os terrenos em amarelo. Por fim, notamos que uma pequena extensão do território pintado de verde, que simboliza as planícies. Então olha só, quer dizer que o que a gente tem mais, que tem menos. O menor tipo de relevo que a gente tem no mapa é a planície. O verde aqui não está bem menos do que as outras duas cores, então é isso, tá? Ele é o menor tipo é ele, tá? Vamos lá, enquadra o texto, tá? A maior parte delas está localizada no litoral, junto ao mar, pois começam nas praias e se estendem para o interior, até encontrar um planalto. Também podemos observar que existem planícies importantes na região do Pantanal, dividida com Paraguai e Bolívia, e a margem dos rios Amazônia e Araguaia, certo? Tá, vamos lá. Então, a gente já aprendeu como que a gente vê o mapa, o que significa essas regiões aqui, né? O marrom é o planalto, o amarelo é a depressão, o verde é as planícies, tá? As planícies sempre vão estar mais localizadas no litoral, certo? E olha só, a gente tem grande parte, a maior parte é formada por planalto e por depressões, né? A parte amarela. E a menor parte é formada pela planície, tá? Então, se eu perguntar lá na prova o seguinte, gente, qual são as duas maiores partes que formam o terreno do nosso relevo brasileiro? Depressão
e planalto, tá? A depressão em maior escala. Ah, beleza. Então, qual é a parte de relevo que possui menor porcentagem no nosso terreno? É a parte verde, né? As planícies. Qual desses tipos de relevos está mais próximo do nível do mar? As planícies, né? Não é uma característica da planície ela ficar no nível mais baixo, é a planície, certo? Tá. Então vamos lá para a página 79, tá? Tá terminando. Em meio a essas grandes unidades de relevo brasileiro, ainda podemos encontrar paisagem como as serras e os picos, os montes, também chamados de montanhas. Observem as imagens a seguir. Ah, então olha só. Mesmo no Planalto, mesmo na planície e mesmo na depressão, a gente vai ter montanhas, serras e picos, tá? Que são aquelas porções de terra e de rochas bem altas, né? Que são as montanhas, que geralmente esse pessoal radical gosta de subir, né? Os caras colocam uma corda e vai subir na montanha, tá? Então ela fica bem alta, tá? Então elas são pontos mais altos daquele terreno. Ah, eu posso ter montanha no Planalto, professor, que você falou que é um mais reto? Posso ter montanha. Eu não vou ter várias montanhas, que aí já vai mudar o meu tipo de relevo. Mas eu posso ter montanha sim. Tanto é que aqui em Goiás, que a gente está no Planalto, a gente tem algumas montanhas, né? Olha só essa daqui, ó. Ela tá bem assim, ó. A gente pode ver que tem até as nuvens aqui, ó. Certo? Uma neblina, tá? Olha só onde que ela fica. Situada entre os municípios de São Joaquim e Lauro Miller da Serra, no Rio do Rastro, uma das mais belas paisagens do país, marca a passagem do Planalto à planície do estado de Santa Catarina. Olha só, Santa Catarina está lá no sul, certo? E eles têm essa característica bem legal que, mesmo eles tendo o Planalto, que é esse terreno mais plano e ondulado, eles também têm a planície, porque lá tem praia, lá tem mar. E olha só, a passagem entre o Planalto e a planície, nesse local específico, é marcada porque entre elas, a barreira é essa cadeia de montanhas aqui. Bonito, né? Olha só, e aqui embaixo a gente já tem uma paisagem totalmente diferente. Esse tipo de paisagem aqui a gente já encontra mais aqui no estado de Goiás, né? Olha só, também é muito bonito, né? Olha só, um campo todo verde, né? A gente consegue enxergar lá longe e bem lá no finalzinho a gente tem umas montanhas, alguns morros, né? Olha só, Monte Roraima se destaca na paisagem da fronteira entre Venezuela e Guiana e Brasil. Não por acaso, o estado brasileiro localizado nessa fronteira também chama-se Roraima, em homenagem à montanha da foto de 2013. Então, olha só, o estado ganhou o nome da montanha. E olha só, ele tem uma característica diferente desse daqui, né? Então, cada lugar vai ter a sua característica. Goiás tem a sua, Rio de Janeiro tem a sua, São Paulo tem a sua, Brasília tem a sua. Tem, mas é bem próxima da nossa, tá? Tanto é que Brasília é dentro do estado de Goiás. É considerado um estado à parte, como eu já falei para vocês, o Distrito Federal, que é lá onde o presidente fica, mas ele tá aqui dentro do nosso território, tá? Então, ele também tem as características bem parecidas com a nossa, tá? Então, é isso, tá, pessoal? A partir da página 80... Ah, não, ainda tem um textozinho aqui na página 80, ó. Vamos lá, vamos ler o que ele tá querendo dizer. Aqui, ó. Compare o mapa dessa página com aquele que representa as formas do relevo brasileiro na página 78. Opa, então olha só, já me deu informação. Eu vou usar esse mapa e eu vou usar esse mapa, certo? Na página, foca o texto, isso aí. Na página 78. O mapa a seguir mostra as diferentes altitudes. Podemos encontrar no território brasileiro sendo possível perceber algumas relações entre as altitudes e as formas do relevo. Como você pode perceber, fazendo a comparação solicitada, as planícies, por exemplo, ocorrem majoritariamente na área mais baixa, enquanto os planaltos, em geral, coincidem com as maiores altitudes. Tá? Com a maior altitude. Então, olha só, o que ele está me falando? Eu não falei que eu vou contar a altura daquele lugar a partir do mar? O Planalto, se eu for contar a partir da altura do mar, a gente está mais alto, né? E as planícies, elas estão mais baixas, certo? Então, tá tudo aqui. Do mesmo jeito, eu vou usar as cores para me identificar. Calma. Olha só, aqui eu tenho uma montanhazinha, que ela começa no verde, passa para o amarelo, vai ficando laranja, mais escuro, até ele chegar
e um marrom mais escuro, né? Olha só, toda essa parte que está em verde aqui no mapa, ele está entre 100 e 200 metros da altitude do mar, tá? Então, olha só, toda essa parte verde. A parte que está mais no amarelo está entre 500 metros acima do nível do mar. Tá bom? E olha só, eu não aprendi que as planícies elas ficam as mais próximas do nível do mar. Olha só, ela é o verdinho, entre 100 e 200. Olha só, verde. Verde. Aqui tem o rio Amazonas, né? Verde, verde, verde. Vai ficando um verde mais clarinho. Esse verde mais clarinho quer dizer o quê? Que ele também é próximo do nível do mar, mas nem tanto quanto esse verde mais escuro, certo? E a gente tem lá agora um laranjado. Esse laranjadinho aqui, ó. 1000 metros acima da altitude do mar, então já está bem alto, né, acima do mar. E é toda essa região mais laranjada aqui, certo? Aí vai ficando mais escuro, ele vai ficando mais alto, até chegar nessa parte mais escura aqui da montanha, que ele está a 2000 metros do nível do mar, tá? O Brasil ainda tem uma relação com o nível do mar tranquila, tá? Agora tem países aí, por exemplo, que se o brasileiro for visitar, por exemplo, o Chile tem montanhas bem altas, certo? Então, ele é um terreno bem elevado. E quanto mais alto é aquele terreno, o ar é mais rarefeito. O que é um ar rarefeito? Com dificuldade de respirar, tá? Ele vai dar uma dificuldadezinha a mais pra gente respirar. Para o pessoal que já mora lá, tranquilo, eles estão acostumados. Agora, pra gente, brasileiro, se a gente for lá, a gente vai se cansar mais rápido, a gente não vai conseguir correr tanto. Por exemplo, os meninos, e as meninas também, né, que gostam de futebol. Quando um time sai daqui do Brasil e vai jogar lá na Bolívia, por exemplo, que também tem um nível mais elevado, eles não ficam falando, tem que tomar cuidado com a altitude, porque senão eles vão se cansar mais rápido, porque eles estão bem altos, né? A comparação com o nível do mar, eles estão lá em cima, certo? Então, é por isso que a altitude interfere na nossa vida, tá? E aqui está a explicação do mapa, tá? A altura, a partir do nível do mar, do verde é o mais baixo, a cor vai amarelando e se escurecendo, vai ficar mais alto, tá? Então, é só olhar isso aqui, certo? Por exemplo, se eu perguntar lá assim, qual que é o maior... olhe no mapa e me diga qual o maior nível que a gente tem em relação ao mar. 2000 metros, certo? Tá? Então, olha só, na página 80 já vai começar a atividade, tá? Ele vai estar perguntando para você o que é o relevo. Eu vou perguntar para vocês... Faz o seguinte, eu vou mudar a câmera aqui e vou me focar, porque o meu livro, como é um livro de professor, ele tem as respostas, tá? E eu vou explicar sem estar filmando o livro, mas certinho com relação ao conteúdo, tá? A gente tem aí os nossos diferentes tipos de paisagem, né? Os nossos tipos de relevo. A gente aprendeu a olhar no mapa as predominâncias dos tipos de relevos que a gente tem no Brasil, tá? Onde tem mais predominante o cerrado, a depressão, a planície. Através do mapa a gente consegue ver. E a gente viu aí quais são as características de cada tipo de relevo no nosso mapa, certo? Então, olha só, eu li aqui, a gente estudou, mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar o livro e vão ler também, tá? Professor, eu não consegui entender legal. Beleza, a gente marca uma aula pra gente tirar a dúvida. Mas você também pode fazer o quê? Vai lá no Google, pesquisa uns vídeos no YouTube, tem vídeo. Então, eu vou explicar a atividade e a gente já encerra. Tá, agora a gente já aprendeu as diferenças dos nossos tipos de relevos no Brasil, né? Planalto, planície e depressão. E a gente vai fazer a atividade. No livro de geografia, sem utilizar caneta, tá? Responder a atividade a lápis. Tem lá a questão número 1. O que a questão número 1 está me perguntando? O que é o relevo? A gente não aprendeu aí o que é o relevo? O relevo são as características de um terreno, né? Característica do terreno, por exemplo, quando um terreno é plano, ele é considerado tal. Quando o terreno tem algumas montanhas, ele é considerado tal. Quando ele tem uma erosão grande, ele é considerado tal terreno, tá? Então, eu quero que vocês me expliquem isso, tá? No livro, se vocês olharem aí no livro, nos textos, se vocês lerem, a gente já tem a resposta, tá? A questão número 2, tá? Olha só. Represente por meio de desenho de formas, a forma dos relevos a seguir. Então, olha só. O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar uma paisagem para mim. Olha só, pesquisa aí no Google, Planalto. Aí você vai ver o Planalto. Vai lá e desenha essa paisagem do Planalto.
tá? Aí você pesquisa lá, planície, qual que é as características da planície que eu falei, né? Ela não é mais baixa, ela não está perto do mar, desenha essa paisagem para mim. Depressão, a depressão não são aquelas erosões gigantescas que tem, que ficam lá no meio, entre montanhas, né? Desenha ela para mim. Tá, deixa eu ver até a página 83, se eu não me engano, a atividade. Até a página 83. Tá? Olha só. Questão número 3. Que tipo de forma de relevo predomina na região que você mora? Opa, pesquisa aí no Google. Tipo de relevo do estado de Goiás. Aí lê e me fala qual que é. Tá? Observe a paisagem pintada pelo artista Bruno Browning-Lowinski e depois responda as questões. Tá? Aí ele vai te dar, a partir dessa pintura que ele te deu aqui, ó, ele tem um mar, ele tem algumas montanhas, ele tem umas casinhas, tá? Você vai responder utilizando essa imagem, certo? E a gente chega lá na página 83, é muita atividade, né? Nada, vocês fazem rapidinho, ainda mais um conteúdo fácil como esse. Que unidade de relevo predomina no centro do Brasil? Opa, peraí, a gente está no centro, tá? Goiânia, Goiás. Pesquisa lá e me fala qual que é o tipo que está aqui, tá? Descreva as principais características do relevo da região onde você mora. Olha só, qual que é as características da região de Goiânia, né? É um lugar cheio de montanha, é um lugar perto do mar, a gente tem mar aqui em Goiânia, tá? Me fala aí, como que é o terreno aqui de Goiânia, tá? Agora represente por meio de desenho, ó, vamos desenhar de novo, o relevo da região onde você mora. O que eu quero? Desenha a paisagem de Goiânia aqui pra mim. Como é que é o terreno de Goiânia, tá? O que você pode fazer? Você pode sair na porta da sua casa, sem ir pra rua, só sair na porta e olha pro horizonte, tá? Se não tiver muito prédio, muita casa na frente, você vai olhar assim, você vai ver como que é o terreno, tá? Aí você desenha ele pra mim, certinho? Atividade a gente vai fazer até a página 83, tá? Aliás, a nossa atividade já termina na página 84 e ainda tem questões dela. Eu queria até 83, mas se vocês conseguirem fazer até 84, melhor ainda, tá? Porque eu achei muito, então eu passei só até 83. Só que a gente só tem mais uma página, a gente consegue fazer, tá? Então, beleza. A aula de geografia foi essa, tá? Relevos, a gente aprendeu quais são suas características e como que eles são formados. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Eu tô aqui para responder suas dúvidas, certinho? Então, até a próxima aula.